Olá, seja muito bem-vindo ao Multifrequência, um programa feito para você ficar sintonizado com a palavra, a igreja e a missão de Deus. Eu sou a Lídia Dickel e estarei contigo durante todo esse programa, onde vamos contar com a participação de convidados muito especiais e todos os nossos quadros de hoje vão nos comunicar sobre criação cristã das crianças. Uma das maiores dádivas em nossas vidas é o presente dado por Deus, que é criar filhos. São como flechas na mão do valente, como já nos diz o Salmo 127. Criar filhos é um trabalho árduo, nada fácil. Talvez por essa razão, muitos não desejam a paternidade ou a maternidade. Talvez por existirem vários mitos em torno do que é ser pai e ser mãe. Às vezes, até mesmo por uma má compreensão de quem é Deus e como ele se relaciona com a gente. Hoje o nosso assunto é exatamente esse: criação de filhos. Abordaremos desde a gravidez, puerpério, as complexidades que as mulheres enfrentam nessa fase e até os desafios da educação infantil. Ser pai e ser mãe é um grande presente que Deus nos dá, pois nos deixa cuidar de vidas que são dele e partilhar de grandes momentos no desenvolvimento de cada um dos nossos filhos. E, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, pois, assim como Deuteronômio 6 nos incentiva, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um trecho da Bíblia Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, se você quiser depois meditar mais um pouquinho nesse texto. A educação de filhos, ela deve percorrer cada uma das facetas da nossa vida. E o próprio texto da Palavra de Deus ensina que devemos educar nossos filhos em cada oportunidade da vida. E este é o Multifrequência voltado para vocês, pais e mães, mas também preparado especialmente para vocês que são filhos e podem aprender também como levar o legado da palavra adiante. Seja muito bem-vindo ao Multifrequência. Saiba Mais é o nosso quadro onde os pastores respondem as perguntas que fizemos lá nas caixinhas do Instagram da IPB. Aliás, se você ainda não é seguidor, vai lá e segue, @IPBOficial. E as perguntas enviadas para o programa de hoje têm o tema de criação cristã das crianças. E se liga aí no que as pessoas estão querendo saber e também saiba mais. Como fazer um culto infantil? Essa pergunta ela é um pouco polêmica. Por quê? Porque nós, reformados, acreditamos que a criança precisa cultuar com os pais. Ela precisa aprender a prestar culto ao Senhor junto com a família. Mas tem muitas igrejas de realidade muito grande e às vezes no momento da pregação, pela pregação ser muito rebuscada, ou seja, ela tem uma linguagem de difícil acesso à criança, as crianças acabam saindo. E o que nós indicamos caso as crianças saiam no momento da pregação? Eu indico para que as crianças não saiam durante o momento de liturgia, de contrição, de intercessão, de louvor, porque ela precisa aprender a prestar culto. Se no momento da mensagem está um pouco complicado, então pedimos para que as crianças saiam, mas continuem aprendendo a prestar culto ao Senhor, entendendo o porquê ela vai à igreja e o porquê dos princípios de cultuar ao Senhor no tempo que ela fica separado com a sua família. Qual a responsabilidade dos pais
e da igreja na educação dos filhos? Bom, nós sabemos muito bem que os pais educam, a escola escolariza, e a igreja, qual o papel dela? A igreja, ela, primeiro, não pode dicotomizar pais e filhos. Não tem como você pastorear a criança sem pastorear os pais. A igreja precisa servir de suporte para a família para que ela esteja munida de recursos bíblicos e teológicos para trazer a educação aos seus filhos. Não é papel da igreja educar os filhos, é papel dos pais. Mas a igreja, ela serve sim de suporte para equipar os pais para que essa educação seja bíblica, cristocêntrica e, claro, centralizada nas escrituras e para a glória de Deus sempre. Então, a igreja, ela equipa os pais nesse sentido e os pais precisam estar atentos a se equipar, porque tem muito pai que toca a vida e esquece de se equipar para a educação dos seus filhos. Como a igreja pode suportar e apoiar os pais na educação dos seus filhos? É extremamente importante entender que a igreja não educa as crianças, ela equipa os pais para que eles possam fazê-lo. Então ela equipa com bons recursos bíblicos, cristocêntricos e também, obviamente, exortando quando há necessidade. Mas é importante dizer que para uma boa educação dos seus filhos, a igreja precisa, primeiro, antes dos 11 anos de idade, a igreja precisa que os pais ensinem quem a criança é no Senhor. Nós estamos numa geração de crise de identidade, é a esquizofrenia da identidade. Então são crianças que crescem sem saber quem são, porque há muitas opções, por isso é extremamente importante centralizar quem elas são. Segunda coisa, elas precisam aprender a fazer o usufruto dos frutos do Espírito Santo. Então, isso é extremamente importante elas fazerem na infância, para quando chegarem na adolescência, onde há crises hormonais, elas já terem isso com facilidade. Quais os maiores desafios de pastorear crianças? Eu sou pai de 2 crianças, então o primeiro desafio é em casa, eu preciso me atentar a pastorear o coração dos meus filhos. Agora, em relação à igreja, a maior dificuldade é de fato o excesso de atividades que os pais têm, né? Então é difícil quando você tem uma grande quantidade de atividades acontecendo o tempo todo. E aí quando você faz uma atividade para os pais na igreja, isso fica limitado. E normalmente vão os pais que já sabem, já estão caminhando bem, e aqueles que mais precisam acabam não indo. Então, essa dificuldade da metrópole, do tempo do século XXI, em que todo mundo faz muita coisa, dificulta esse contato do pastor com os pais, porque a melhor maneira de se pastorear a criança é pastoreando os pais e a criança juntos. E agora chegou a nossa hora queridinha de dicas. Eu quero indicar um livro para você que está assistindo, que é Pastoreando o Coração da Criança. É uma obra Como Falar ao Coração dos Nossos Filhos. As coisas que o seu filho diz e faz brotam do coração. Lucas 6,45 afirma isso com as seguintes palavras: a boca fala do que está cheio o coração. E o livro Pastoreando o Coração da Criança, escrito para pais que têm filhos de qualquer idade. Esse livro, ele é esclarecedor e fornece perspectivas e procedimentos para o pastoreio do coração da criança nos caminhos da vida. E agora eu quero comentar com você algumas recomendações que fazem sobre esse livro. Ted Tripp conhece aquilo sobre o que está falando, bem como as pessoas às quais está se dirigindo. Ele conhece os filhos e os pais. E conhece os caminhos de Deus. Esse livro ensina ao leitor quais devem ser os seus alvos e como prosseguir esses alvos de maneira prática. Ensina ao leitor como e o que falar ao coração do seu filho. Esse livro inspirará os pais a se tornarem diferentes. É uma obra-prima. Dr. David Powlison, professor do Seminário Teológico de Westminster. Outro comentário muito bom é o seguinte: o material do Dr. Ted Tripp sobre a criação de filhos é o mais claro, mais bíblico e mais proveitoso que já encontrei.
Esse material se tornou o alicerce de minha própria criação de filhos, e eu não estou sozinho. As gravações do seminário do Dr. Ted Tripp têm sido o material de ensino bíblico mais frequentemente requisitado entre os meus alunos, aconselhados e amigos. Esse é o comentário do Dr. Edward Welch. Já ouviu falar? Dr. Ed Welch? Professor e teólogo, tá vendo? Essa dica especial para você, então, você que acompanha aqui o Multifrequência, pode investir e ler, né? Não é só comprar e deixar na prateleira. Leia, que você vai ser muito edificado na criação dos seus filhos, tá bom? E a nossa próxima indicação é de turismo para os viajantes de plantão. Eu já quero falar da primeira cidade brasileira e uma das primeiras do mundo a ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ouro Preto é famosa por sua arquitetura colonial primorosa, e essa cidade foi construída por artistas e escravos no auge do ciclo do ouro. O seu grande valor histórico como palco da Inconfidência Mineira e o seu conjunto histórico não são os únicos atrativos da cidade, que também possui uma imensa atividade cultural, além do rico ecossistema que a contorna, com cachoeiras, trilhas e uma enorme área de mata nativa. Tem também as imponentes e silenciosas igrejas que contrastam com o clima jovial e alegre proporcionado pelo movimento contagiante dos estudantes e turistas, sempre dispostos a festejar em suas famosas repúblicas ou nas ladeiras da cidade. Ouro Preto é o destino perfeito para quem gosta de viajar no tempo e conhecer monumentos que narram o passado, a história e as tradições locais. As mais de 18 igrejas são algumas das principais atrações turísticas da região, e além dos cartões postais lindíssimos que fomentam o turismo religioso, né? Quem não ouviu falar ainda da religiosidade de Ouro Preto, não é? A cidade também conta com museus que contam a história nacional, como o Museu da Inconfidência e o Museu do Aleijadinho. E a Praça Tiradentes é a melhor localização para quem deseja estar próximo dos pontos turísticos de Ouro Preto. Essa é a nossa dica de turismo de hoje. E se você for para Minas, não tem como você não visitar Ouro Preto. Nossa dica para você. E seguindo aqui com as nossas dicas, eu tô aqui para compartilhar uma dica cultural que vai mexer com seus sentimentos e despertar a sua sede de aventura. Eu tô falando do filme Na Natureza Selvagem, uma obra cinematográfica fascinante e inspiradora. Na Natureza Selvagem é um filme de 2007, dirigido por Sean Penn, baseado no livro homônimo de Jon Krakauer, que, por sua vez, é inspirado em eventos reais. E a história nos leva a acompanhar a jornada de Christopher McCandless, interpretado por Emily Hirsch, um jovem recém-formado que decide abandonar tudo em busca de liberdade e autodescoberta. O filme nos transporta pelas paisagens deslumbrantes do Alasca, enquanto Christopher se aventura em uma jornada solitária, deixando para trás a sua vida convencional. Ele busca uma conexão mais profunda com a natureza, rompendo com as convenções da sociedade e se desprendendo dos bens materiais. E através dessa jornada na natureza selvagem, o que nos leva a refletir são temas sobre os valores da sociedade moderna, a busca por um propósito de vida e a importância de se conectar com a natureza e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? O filme é uma ode à liberdade e à busca por um significado mais autêntico para a existência. Na Natureza Selvagem é mais do que um simples filme. É uma experiência que nos leva a questionar as nossas próprias vidas e desafiar os nossos limites. É um convite para explorarmos os nossos próprios anseios
e desejos e para refletirmos sobre o verdadeiro significado da felicidade. Então, se você está em busca de uma história envolvente, cheia de emoção e belas paisagens, na natureza selvagem é uma escolha certeira e prepare-se para embarcar nessa aventura inspiradora e deixar-se levar pelo espírito livre de Christopher McCandless. E aproveite o filme e até a próxima dica cultural aqui no Multifrequência para você. Depois, pode deixar um comentário pra gente. Se você gostou, não se conhece, pode escrever aqui nos comentários, tá bom? E como você sabe, a IPB tem como foco principal levar o evangelho. Pensando nisso, o Multifrequência traz o nosso momento Hub para você conhecer um dos nossos conteúdos da Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana no Brasil. E o nosso momento Hub de hoje traz para você o nosso programa infantil Cromonautas. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque, posso falar, até os adultos se deliciam. Eu, particularmente, sou fã, então conheça agora Cromonautas. Onde traços de um papel podem mesmo te levar. Segura a aventura, já não dá mais pra voltar. Oh, não. Cada quadro uma viagem, missão com emoção. Nesta confusão de cores, qual é a cor do coração? Cromonauta, reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonauta, agitar esse mistério, nós vamos resolver. Cromonautas! Tito, desce daí rapidinho, eu preciso da sua ajuda. Ai, mas isso é muito rápido, é muito importante. É sério, desce agora. Ai, Célio, o que foi? Tô numa missão super importante com essa carta que meu avô me deu. Foi em 2001. Faz, nos meus cálculos, 377 anos. 20 anos, Tito, conta básica essa aí. Deve ter algum tesouro lá no meu porão de casa. Que o meu avô escondeu pra mim. Ó, você tá vendo muito filme americano. Você mora em apartamento, não tem nenhum porão e o único tesouro que poderia existir lá são aquelas merdinhas de chocolate que sobrou do seu aniversário. Quer dizer, se é que sobrou alguma, né? Todo mundo já voltou do parquinho, menos a Sara. E hoje já faz o quê? Uns 47 minutos. Célia, você é muito controladora. Tanto faz, você vem comigo ou não? Deixa eu aqui pegar meus equipamentos de busca. E pra fechar meu mais novo sucesso, Beats Game. Sara! Sara! A gente procurou pelo bairro todo e nada da Sara. Onde é que essa menina se meteu? Ué, talvez ela foi pra casa.
É, pode ser. Você sabe que ela não caberia aí, né, ô cabeça oca? É porque tem uma parada que eu achei. Eu preciso ir, você sabe onde me encontrar. Como assim, Tito? Tá indo pra onde, menino? Todo mundo recebeu isso? Será esse o lugar? Vamos lá. Uau! Posso ver? Eu vou fazer força pra abrir. Vou fazer. Mas estranho. Foi isso? Não deve ter sido nada. Ei, alguém viu minha bola? Você, o que tá fazendo aqui? Eu te procurei a tarde inteira e você me aparece aqui onde você tava. Vocês se conhecem? Eu tô falando, alguém viu a minha bola? Tem uma parada super estranha acontecendo aqui. Você tá preocupada com a bola. Eu não queria dizer nada não, mas esse lugar tá me dando certo medo. E esses papéis? Relaxa! Eu sou especialista em casos misteriosos e intergalácticos. Tito ao seu dispor. Oi? Ah, agora vocês vão conhecer esse daí. Dodinho! Que isso? Que isso? Ele foi muito louco. Você tá Que bem? isso? Você tá bem? Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Falando de outros planetas, você é mesmo daqui? Acho que eu vou achar engraçado em Gossip Girl. Para, gente! Ô pessoal, desculpa atrapalhar a discussão aí, mas olha o que eu achei. Grande coisa, plantas. Não são só plantas. É uma passagem secreta. Ah, o que é isso? Uau! Lugar maneiro. Ai, oi. Ai.
bonitas. Esse lugar agora tá começando a me assustar. Não, não toque! Pode deixar seus digitais. Acho que eu já sei. Uau! Que legal! Que coisas são essas? Que legal! Tô contando. Peraí. Somos 4. E tem exatamente 4 cadernos com a página rasgada. Não tem rastros. A não ser esse último caderno aqui. Abre isso logo, eu preciso ver o que tá aí dentro, garoto. Vai! O quinto cosmonauta não precisará de bilhete para chegar. O lugar vai encontrar. O que foi isso? Cromonauta, agitar esse mistério, mas vamos resolver. Cromonautas! E chegou a parte mais legal do nosso programa, que é a conversa com os nossos convidados. E hoje com um casal muito especial e querido. Ela, Lídia Prado, mineira, morando em São Paulo há 9 anos, casado com o Rafa há 10. Mãe da Liz, de 2 aninhos, e o Gael, que nascerá em breve, logo mais, está chegando aí. Ela é enfermeira formada pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em ginecologia e obstetrícia pelo Instituto Israelita Albert Einstein e pós-graduada em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. Ele, Rafael Didrich, casado há 10 anos com a Lídia, pai da Liz, de 2 aninhos, e o Gael, que, como eu falei, tá chegando aí, né? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana em Alphaville, formado em Teologia Bíblica no Andrew Jumper, mestrado em Faculdades Internacionais e doutorado em Teologia. Os dois juntos são o primeiro casal a visitar todos os países do mundo. E é com muita alegria que a gente vai conversar com eles hoje no nosso programa. Muito bom, que alegria, Rafael e Lídia Didrich. Minha xará, que bom recebê-los aqui no programa e temos tantos assuntos para falar, mas antes eu quero dar boas-vindas para vocês e agradecer muito por vocês terem aceitado o nosso convite e compartilhar experiências tão profundas, tanto de viagem quanto maternidade, né, aleitamento materno, quanto pastor de Rafael, pastoreio, pai, mãe. São tantas experiências que vocês têm e conseguiram um tempinho para falar com a gente. Muito bem-vindos, Rafael e Lídia. Obrigada, Lídia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Para nós é uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa história e um pouquinho também do que Deus tem feito, onde nós estamos atuando, sempre para a glória dele. Então, para nós é uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bom! Como eu já falei bastante com o Rafa, é a primeira vez que eu converso com a Lídia em entrevista, eu quero começar com a Lídia, primeiras damas, né? E eu quero perguntar, Lídia, sobre aleitamento materno. Você tem, como eu já falei antes, né? Você é formada, capacitada de uma forma técnica em aleitamento materno. E aí eu queria saber o seguinte: antes de você ter a Liz, você tinha toda a técnica, né? Todo o conhecimento, faculdade, pós-graduação, enfim. O que eu quero perguntar para você é a grande diferença antes, você tinha todo o conhecimento na teoria, e depois de ter a Liz, que você teve que colocar todo o seu conhecimento em prática. Quais foram os principais desafios? Conta pra gente. Olha, Lídia, eu acho que o fato de ter o conhecimento do que fazer, o que não fazer, me ajudou muito, principalmente ali naqueles primeiros dias pós-parto, que é quando a gente começa a aprender mesmo a amamentar, colocar o bebê na mama, posicionar, quando o leite começa a descer, o que faz, o que não pode fazer. Então, esse conhecimento ele se tornou mais leve para mim, sim, esse pós-parto. Que legal. Tanto é que é algo que é o meu trabalho hoje,
que é essa questão dos treinamentos com os pais antes do bebê nascer. Então, esses cursos preparatórios, né, para amamentação, para o próprio parto, para os cuidados com o bebê. Então, acho que a informação é muito importante e deve fazer parte ali do enxoval da mãe. Assim como comprar todas as coisas que a gente compra, eu acho que a informação também deve fazer parte desse enxoval, porque vai realmente tornar algo mais leve. Foi desafiador no sentido aquela dor ali da descida do leite, eu tive aquela dor, então eu já tinha ouvido falar dela, não tinha sentido ainda, então o sentir foi o que pegou, assim, mas eu sabia o que eu tinha que fazer, então eu sabia qual compressa fazer, qual compressa não fazer, porque ia potencializar o problema, ia doer mais, ia dificultar mais. Então, o fato de ter o conhecimento tornou mais leve, sim. E a Liz, ela foi amamentada até 1 ano e 10 meses. Uau! E foi muito importante todo o conhecimento que eu tinha, sim. E eu acho que a diferença hoje nos meus atendimentos, nos cursos, é que a gente se torna mais empática mesmo, né? Porque a gente vivenciou aquilo e a gente tem aquela sensação de que, nossa, eu vivi isso, não, mas vai passar, vai dar certo, faça assim. E eu acho que não mudou muito as orientações, porque elas permanecem a mesma, mas acho que o fato de você ter sentido se torna... a gente fica mais empática mesmo com as mães, né? Exatamente. E, gente, quem quiser saber hoje, a Lídia vai dar dicas especiais aqui agora, só entrevistas, né? Só entrevista que a gente está falando disso. Mas daqui a pouco ela vai dar dicas mais especiais. Mas agora eu quero perguntar para o Rafa, que vai ser um bate-bola aqui para um para o outro, porque tem tantos assuntos. Rafa, eu queria perguntar para você, para o senhor, né? Casado pode falar senhor, é tão novo, né? Mas quais são os desafios de pastorear a criança, de educar a criança, tanto como pai e como pastor também? Uma das coisas que são bem claras assim para o ministério infantil é que você não tem como dicotomizar a criança dos seus pais. Então, quando nós dizemos que existem desafios em pastorear crianças, automaticamente você está dizendo que existe um desafio em pastorear pais e crianças, porque não tem como você pastorear o coração da criança sem pastorear o coração do pai. Muitos dos detalhes e arestas que precisam ser corrigidos e administrados no pastoreio infantil, ele precisa ser em conjunto com a família. Caso contrário, a igreja vai dar algumas orientações e em casa, às vezes a casa pode estar levando a criança para outro estilo de pensamento. Às vezes a casa pode estar educando com um estilo de pensamento meritocrático, um estilo de pensamento vigotskiano, um estilo de pensamento, às vezes até mesmo humanista. E nós, como cristãos, nós acreditamos que a melhor maneira de se educar um filho, o melhor estilo parental, é o estilo parental bíblico. Quais ferramentas a Bíblia nos dá para educar os nossos filhos e pastorear as crianças? Então, os desafios estão diante de uma geração hoje que é muito bem informada, que tem acesso a muita informação. As crianças elas têm muito mais acesso à informação do que todas as gerações anteriores a essa. Talvez essa geração de crianças é a primeira geração de crianças em que elas têm algo a ensinar aos pais, porque diferente das gerações anteriores, em que os pais detinham todo o conhecimento, a família, a escola, hoje em dia as crianças nascem nativas digitais. Então, elas acessam conteúdo digital e mexem no celular ou na televisão ou em conteúdos tecnológicos muito rápido. Isso acaba as tornando muito mais nativas, né, digitalmente falando, do que os seus pais. Então, às vezes os pais vêm pedir ajuda para as crianças em uma série de ferramentas, principalmente juvenis, né, ali crianças de 9, 10 e 11 anos já são crianças muito bem informadas nesse sentido. Só que esse excesso de informação, ele também traz uma crise de identidade na geração. Então, é uma geração extremamente informada, mas com pouca profundidade nessa informação. Então, há uma informação muito rasa, às vezes passando pela nossa geração de crianças, e que a igreja precisa
fundamentar e sedimentar os valores bíblicos e uma cosmovisão cristocêntrica no coração dessa criança, para que ela tenha a capacidade de entender quem ela é de fato. Então, acho que o maior problema e dificuldade é ver crianças que não sabem dizer quem são, porque a informação diz a elas que elas podem ser qualquer coisa. E a Bíblia não nos ensina que nós podemos ser qualquer coisa. A Bíblia nos ensina quem nós somos em Cristo Jesus. A redenção de Cristo Jesus, o que ela faz em nós, e a partir disso o que nós somos. Então, o que nós faremos será a partir do que nós somos. Então, as crianças precisam aprender isso cedo, para que elas não corram o risco de achar que elas podem ser o que o digital diz que ela é, o que a informação diz que ela é, e aí estão as principais dificuldades. Eu acredito que os pastores e as famílias têm em educar as suas crianças no tempo que se chama hoje. Excelente, nossa, muito bom. E daqui a pouco tem uma pergunta mais técnica, mas agora eu vou perguntar antes para a Lídia, como que foi viajar? Vocês foram o casal, são o casal, né, mais novo a viajar todos os países do mundo e no mundo esse dado, né? E o primeiro casal brasileiro a viajar todos os países do mundo, né? E agora uma pergunta especial para a mamãe. Como que foi conhecer, Lídia, as outras culturas sobre criação de filhos, amamentação? O que que você conheceu que você poderia compartilhar com a gente, assim, de diferenças, de coisas interessantes, de curiosidades sobre amamentação, sobre criação de filhos? Compartilha com a gente. Legal. Então, Lídia, hoje, assim, no Brasil, a gente é bem referência em relação a essa questão de amamentação, né? Focando mais nessa questão da amamentação, a gente tem um incentivo muito grande, diferente de outros países. Então, a gente tem o Hospital Amigo da Criança, que é aquele hospital que incentiva o aleitamento desde de quando a mulher ela é admitida para ter o bebê, ela já tem várias orientações, todos os funcionários são treinados para isso, para incentivar o aleitamento, enfim. Tem os bancos de leite, então nós somos muito referência em relação à amamentação no mundo todo. Então, é muito nítido essa questão do tempo de aleitamento que a gente tem aqui. As crianças são amamentadas por mais tempo do que nos outros países. E a gente sabe que, assim como outras coisas que envolvem bastante mitos e crenças, não só essa questão da amamentação, mas que é muito forte em vários lugares do mundo. Então, a gente foi, por exemplo, para Gâmbia, que é um dos países ali da África, no centro, ali próximo do Senegal. Estou olhando o mapa ali para poder falar. Próximo, mais ou menos, do Senegal, Gâmbia. E a gente conversou. Eu sempre pergunto, assim, para as mulheres, como que funciona aqui? Por quanto tempo que as crianças são amamentadas? Por curiosidade mesmo, às vezes a gente entra nesses assuntos com elas. E eu pergunto sobre o tipo de parto, sobre a amamentação. Na Coreia do Norte também conversei com algumas mulheres sobre isso. E em Gâmbia me marcou muito, porque eu perguntei para o moço que foi o nosso guia, o nosso motorista durante o tempo que a gente ficou lá. E eu falei, nossa, por quanto tempo que as crianças aqui são amamentadas, né? E aí ele falou, aqui os meninos são amamentados por menos tempo do que as meninas. Então, os meninos são amamentados por 6 meses, mais ou menos, e as meninas são amamentadas por 1 ano ou mais. Eu falei, mas por que essa diferença entre os meninos e as meninas? Aí eles, porque a gente acredita que quanto mais tempo de aleitamento, a criança ela tem menos inteligência, então a gente precisa que os meninos sejam mais inteligentes. Então, os meninos são amamentados por menos tempo e as meninas são amamentadas por mais tempo. Aí eu falei, nossa, mas vocês estão fazendo o contrário, acho que as meninas estão ficando mais inteligentes aqui. Então, tem essas crenças, assim, que não faz nenhum sentido, né? Não tem evidência científica nenhuma sobre isso, muito pelo contrário, que a gente já tem estudos falando, que as crianças que são amamentadas por mais tempo, elas podem ter um QI bem maior e tantos outros benefícios, né, em relação à saúde. Então,
A gente consegue perceber isso nas nossas andanças pelo mundo e conversando com mulheres, tendo a oportunidade de conversar sobre N assuntos, mas eu sempre tentava ir para esse lado porque é um assunto que eu gosto muito, e eu sempre perguntava para elas e a gente via que tinham muitas crenças e mitos envolvendo essa questão e que acabava interferindo muito em desmames precoces, né? Então, muitas crianças eram desmamadas por crenças, por mitos, por questões às vezes da mãe voltar ao trabalho muito cedo também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos não tem a licença maternidade que a gente tem aqui, então isso faz com que as mulheres acabam desmamando muito mais cedo. E no mundo todo, assim, a taxa de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é de 44%, é muito baixo. Então, a maioria dos bebês, eles não são amamentados exclusivamente, como é a orientação, até 6 meses e até 2 anos ou mais, né? Depois já com a introdução alimentar, enfim. Então, a gente sabe que essas crenças acabam interferindo e prejudicando aí, né, a questão da saúde no geral, porque a gente sabe dos benefícios a longo prazo também, tanto para a mãe quanto para o bebê, de saúde, de doenças que a gente acaba reduzindo quando essas crianças são amamentadas. Então, no mundo, assim, a gente vê que aqui a gente está bem à frente, por incrível que pareça, né? A gente nunca está muito à frente em muitos pontos, mas nessa questão de amamentação, o Brasil está bem avançado. Ai, que coisa linda, que gostoso de ouvir isso, né? E é curioso também ouvir as histórias de outros lugares, né? Sim. Nossa, dá vontade de fazer várias perguntas sobre isso, mas vamos lá que a gente continua. Tem também o Girafael, que é um personagem que a criançada ama. E eu queria pedir para o Rafa contar pra gente sobre a história do Girafael. E para quem não conhece ainda, eu acho que nosso público, a maioria das pessoas conhece já o Girafael, mas para quem não conhece ainda, se alguém é novo no canal, Rafa, você pode contar pra gente um pouquinho da história do Girafael? Sim, sim. Eu me envolvi com missões muito cedo, né? Então, comecei a fazer viagens missionárias e trabalhos missionários, trabalhos com acampamento, muito novo. Aí, na faixa dos 15 anos, 14 anos já estava fazendo viagem missionária, com 15 já estava trabalhando com acampamento, como equipe de acampamento. E aí eu tive uma geração de amigos que se envolveram muito com drogas na escola, principalmente no ensino médio, e eu conversava com eles e o negócio não ia, assim, falava, pô, vocês estão entrando numa que vocês não vão conseguir sair. E, enfim, depois de muitas conversas, eu percebi que o trabalho da prevenção era bem menor do que da reeducação. E essa mensagem marcou muito meu coração na minha adolescência. E aí eu comecei a perceber que o trabalho com crianças, protegendo elas das drogas e protegendo elas de todos os outros males que poderia assolar a vida delas, seria muito menor se fosse bem trabalhado em termos de prevenção do que tentar fazer uma reeducação como eu estava tentando fazer com os meus amigos, né? E aí, em uma dessas missões, tinha um palhaço já, que era o Palhaço Quadrado, que é um palhaço amigo meu de muitos anos, fazendo a apresentação, e eu estava cuidando de uma área ali de fotografia e logística na época. E como eu sou muito alto, eu comecei a dançar. Enquanto eu tirava foto, eu dançava junto, isso no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres que a gente tem aí no Sudeste, uma das mais pobres do Brasil, inclusive. E aí ele olhou e falou assim, cara, as crianças estão dando muita risada de você é meio alto, meio estilo desengonçado, sei lá. Eu acho que você daria um bom palhaço. Vamos criar um nome para você. Como você é alto, né? Rafael, girafa, aí misturou as duas coisas, se tornou o palhaço Girafael. Então eu comecei ali com 16 anos de idade e comecei a rodar. Como o palhaço viu como eu tirava muita foto dele, eu já sabia fazer quase tudo que ele fazia, as mágicas. Então eu aprendi muitas das coisas que ele já fazia. E aí ele falou, bom, a gente pode abrir mais uma apresentação. Então, enquanto eu faço numa cidade, você faz em outro bairro ou em outra cidade. E aí surgiu, então, outro grupo dessa missão, né? Na época, e aí eu comecei a rodar várias cidades do Brasil fazendo isso e logo com 18 anos o ProERD, que é um programa antidrogas, se vinculou ao nosso
ao nosso estilo de dar palestra, e aí a gente começou a fazer vários encerramentos desse programa para as crianças, porque muitas das mágicas trabalhavam com esse tipo de ludicismo, né, para combater alguns males das crianças. E aí, o que acabou acontecendo é que eu rodei muitos estados do Brasil, muitas cidades, em torno aí de 750 escolas e próximo aí de 550 mil crianças assistiram alguma palestra do Girafael ao vivo. Então eu ia dentro das escolas, as crianças se juntavam todas dentro do pátio, e aí eu fazia essas apresentações que duravam cerca de 1 hora. Então o Girafael ele surgiu num contexto mais estudantil do que dentro da igreja. A igreja até faço ainda de vez em quando, mas até hoje eu faço apresentações em escolas ainda, faz parte da minha agenda mensal fazer apresentação em escolas, e depois acabei entrando dentro de hospitais, fazendo trabalho com crianças de hospitais. A Lídia virou palhaça também de hospital. Ai, que E aí a Alice também se tornou a palhaça também. A palhaça da Alice se chama Baby Lice, ela se apresenta algumas vezes comigo. E a gente já até tem nome para o Gael, que está na barriga da Lídia aqui, que vai ser o palhaço Papagael. Então temos o Papagael, a Baby Liz, a palhaça Matilda e o Girafael. Então, a família toda de palhaços aí. E a gente usa esses recursos, claro, para trazer uma série de benefícios de prevenção para a nossa infância. Hoje, inclusive, a gente trabalha com proteção de crianças, estamos vinculados ao Maio Laranja e outras coisas nesse sentido. Então, a ideia é exatamente essa, nós estarmos sempre ligados a essa prevenção das nossas crianças. Nossa, que coisa linda. É emocionante, é de emocionar, viu? É porque é dom de Deus, né? A gente já falamos aqui num programa sobre criatividade, para usar para a glória de Deus, enfim. Mas é muito dom de Deus, e a gente vê que essa questão de viagens, né, começou com um trabalho tão lindo. E eu quero. Que gostoso os personagens, amei. Se alguém quiser, tipo, chamar para participar, fazer um evento, alguma coisa, tem como, Rafa? Sim, sim. Eu reduzi bastante as saídas por conta de toda a demanda da igreja Sim. e de outras demandas que nós temos, mas eu ainda faço, sim, algumas igrejas, algumas escolas. Eu já tenho uma agenda anual, né, que normalmente é fechada em outubro, e aí normalmente a gente tenta cumprir essa agenda e encaixar algum outro convite que acaba acontecendo. Mas lá no Instagram do girafa.el, as pessoas conseguem aí ter acesso ao palhaço e fazer algum tipo de convite também. Ai, que demais, muito bom. E agora, pegando um ganchinho das viagens que você falou que começou a viajar, né? O Brasil todo com o Girafael, eu quero partir para um outro assunto interessante. Agora é para os dois, tá? Para os dois responderem. É sobre as viagens. Como que vocês descobriram, como que vocês decidiram começar a viajar o mundo, já que vocês hoje são o primeiro casal mais jovem do mundo, né? A viajar o mundo inteiro, e o primeiro casal brasileiro a viajar o mundo inteiro. Tá certo os dados? Falei certinho? Exatamente. Então conta pra gente como que começou isso. Nós não tínhamos esse plano, tudo começou porque eu achei algumas passagens baratas, a gente tinha acabado de casar, Em 2012, eu né? ganhava um salário mínimo, a Lídia era estudante de enfermagem ainda. A gente morava em Uberlândia. Nós morávamos em Uberlândia, não tinha muita condição, era tudo muito reduzido, assim. Eu comia todo dia num restaurante que chamava Tempero Maneiro, que era R$1 o prato, e se quisesse uma carne a mais, dobrava o preço, ia para R$2. Então a gente vivia uma vida extremamente econômica e ainda conseguia guardar um pouquinho de dinheiro. E aí surgiu uma passagem para Israel, na época. Na verdade, antes da de Israel, surgiu uma para Argentina por R$180 e de volta, que foi assim um negócio absurdo. A gente chamou um casal de amigos nossos, na época lá da cidade, viajamos, fizemos a viagem, ainda fomos para o Uruguai, e aí começou a despertar essa coisa de, nossa, dá para viajar barato. E aí apareceu a tal da viagem para Israel por R$900 e de volta. Uau! E aí, nisso, eu falei, amor, R$900, só que a gente não tinha
como pagar R$ 900 na época. Realmente R$ 900 era bem puxado para nós. E aí a Lídia começou a falar, não, você tem que ir, você fez teologia, você tem que ir lá conhecer onde Jesus pisou os pés e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que ir mesmo, tenho que ir, mas como que eu vou agora, sendo que eu sou casado? Eu não posso ir sem ela. Vai ficar chato eu conhecer um lugar e ela não conhecer, né? E aí eu liguei na companhia aérea na época e perguntei, tem como parcelar? Ah, tem como parcelar. Em quantas vezes? Em 6 vezes. Eu falei, 6 de 150 vezes 2 vai dar 6 de 300. Era um pouquinho menos do que 150, ia dar um 6 de 290 e pouquinho. E aí eu falei, quer saber? Eu vou orar, vou dormir. Se no outro dia eu acordar e ainda tiver os voos, eu vou comprar e depois eu me viro para pagar esses 290 e pouco por mês aí. E aí, no outro dia, eu acordei no primeiro horário, 7 horas da manhã. Não, era bem mais cedo. O Rafael falou assim, se eu acordar, mas aí ele deu uma antecipada boa, assim, no acordar, né? Eu acordei umas 6 e pouco, cedo. vi que pela internet ainda estava, mas tinha que comprar pelo telefone, né, para parcelar. E aí acabou que, assim que abriu, liguei, não, pode passar no cartão aí. Usou todo o limite do cartão na época, e aí a gente comprou a viagem para Israel. Só que aí eu descobri que de Israel dava para ir de carro para a Jordânia, para o Egito. E aí alugamos um carro, descobri que de Israel tinha voos baratos a gente Grécia. Comprou um voo de R$ 100 para Grécia, para Atenas. E aí depois acabamos indo para a Turquia. E aí na volta o avião parava em Nova York. E aí eu liguei na companhia aérea, perguntei se tinha problema, ao invés de a gente ficar 8 horas na escala, ficar alguns dias. E ele falou, não. E quanto custa mais? Não custa nada mais, mesma coisa. E aí até foi o a atendente surpresa. falou, nossa, eu também vou comprar Até isso. o atendente falou, quero comprar. E aí acabou que a gente fez, 7 países na nossa primeira viagem, ganhando muito pouco. E comprava lanche no supermercado, tudo supermercado. Pão com presunto e queijo. Vivemos muios anos com pão puma, presunto e queijo. Nada de restaurantes de coisas caras, mas a gente foi nos lugares, conheceu, passeou. E aí a gente acabou descobrindo que tinha maneiras de se viajar muito em conta e começamos a aplicar essas estratégias para visitar muitos países. Não era nosso foco visitar todos os países do mundo. Isso começou a acontecer quando a gente colocou uma meta de 100 países até o final da vida. E aí a gente começou a propor para algumas empresas para elas patrocinarem esse projeto. E a gente começou a perceber que tinha aderência, tinha gente querendo ajudar. E aí, quando a gente bateu a meta, só foi dobrar a meta. E acabou que em 11 anos, 10 anos, né? 10 anos exatos. Exatamente. A gente começou em agosto de 2012 e terminamos todos os países em agosto de 2022. Então, exatos 10 anos depois, nós completamos todos os países do mundo. Uou! Que coisa emocionante, linda demais de se ouvir. A gente vibra aqui junto e principalmente dá muita esperança, né? Para quem quer conhecer outros lugares, quer sair do lugar. É que nem você falou, um tempo atrás era muito mais difícil, né, do que a facilidade que nós temos hoje. Mesmo assim, não foi impossível, né? Você vê como há possibilidades, né? Eu acho que muito mais quando a gente tem um propósito, né? Que coisa linda. A Lídia quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a ideia que eu tinha de viagem até casar com o Rafael, eu nunca tinha eu fui conhecer a praia, eu já era adolescente, eu nunca tinha saído para fora, eu tinha uma visão de viagem como uma coisa muito para quem era rico, para quem tinha muito dinheiro. Então, isso foi quebrando conforme a gente foi vendo. Não, é possível sim. É questão de prioridades, de guardar dinheiro. Quer comprar isso? Ou você vai comprar isso, ou você prefere viajar, guardar esse dinheiro para outras coisas. Então, é tudo questão de planejamento mesmo. E é possível conhecer tantas coisas assim. A gente teve tantas experiências, tantas coisas legais que a gente pôde ver a criação de Deus e a criatividade dele em tantas coisas incríveis espalhadas nesse mundo assim. E é possível isso acontecer se você tiver prioridades em relação ao dinheiro, à organização financeira mesmo, sabe? E tem um ponto também que tanto eu quanto ela, nós começamos só a fazer viagens internacionais na vida adulta. Então, nós não
tivemos essas experiências internacionais na adolescência, na infância. E quando nós começamos a viajar, a gente percebeu o quanto isso cooperava em vários sentidos para a nossa organização. Tanto a gestão financeira da nossa casa, porque quando a gente ia viajar, a gente tinha que fazer uma gestão financeira absurda para não voltar com dívida. A organização de tempo também, porque quando você viaja, você acaba tendo que gerir muito bem o tempo, caso contrário, você não conhece bem o país, a cidade, a capital, os melhores lugares. E uma questão também de enfrentamento de medo, né? Porque quando você viaja, você tem que lidar com o desconforto. Então, essas 3 coisas foram nos ajudando. Cada viagem que a gente percebia que nós nos tornávamos mais resilientes, tínhamos mais capacidade de administrar outras coisas da nossa vida. A gente não foi só nas coisas boas, né? Exatamente. Mas principalmente na parte difícil, assim, aqueles países em guerra, os países com a alimentação difícil de acesso, água difícil, chegar depois de um dia e não ter água para o banho. Então, várias coisas vai te tornando mais grato, mais resiliente mesmo. E a gente viu muito e viu muito pouco, né? Gente com muito, tipo Dubai, e gente com nada. Então, eu acho que isso foi muito rico para a experiência, assim, para a vida. Ai, gente, como é gostoso ouvir vocês. Eu vou falar uma coisa, bem sinceramente aqui, eu já tinha entrevistado o Rafa, mas os 2 juntos parece que une potências, assim, é uma coisa linda de ver, muito gostoso ouvir vocês. Ela é a parte boa do casal, gente. Ai, que coisa linda, eu tô muito feliz de conversar com vocês, mas tem mais perguntas. Agora, voltando um pouquinho para o assunto de mãe, que o nosso assunto também é muito sobre criação de filhos, né? Senão a gente não tem vontade de parar de viajar, né? Mas eu quero perguntar para a Lídia quais são os desafios, assim, após ter filhos, que as mães enfrentam, né? Ou até a família deixa vir os desafios de quando a gente tem os filhos, né? Fala pra gente, compartilha um pouquinho como foi sua experiência. Lídia, eu acho que todas as fases, assim, vai ter alguma coisa que vai ser mais desafiador, né? Uhum. Então, a Liz hoje ela tá com quase 3 anos. Então, eu acho que cada momentozinho teve um desafio, eu acho que vão vir outros. Mas eu acho que a forma como a gente lida, acho que tem 2 formas de você levar as coisas, né? Ou com peso e sendo aquilo, nossa, isso é muito difícil, a maternidade é muito difícil, ou não, tipo, tá leve, Deus vai dando sabedoria, Deus, a gente é dependente dele, é ele que vai dando o direcionamento. Então, eu e o Rafael, a gente é bem tranquilo, assim, a gente não fica com aquele peso de colocar a maternidade como algo muito pesado e difícil, então a gente tenta levar de uma forma mais leve possível e na dependência mesmo de Deus. Mas eu acho que, por exemplo, no começo ali, eu achei que a introdução alimentar, por exemplo, foi muito desafiadora para mim, porque eu preparava comida e não comia, era tudo no chão, então para mim foi desafiador aquele período. Até que ela engatou e começou a comer, e aí passou. Então, aí foi um desafio tinha que que segurar foi. para ela não comer tanto. Você agora tem que segurar para não comer tanto, porque quer comer o tempo inteiro. Então, eu acho que são desafios, são fases assim que a gente vai vencendo. Agora, por exemplo, essa fase entre 2 e os 3 anos. A questão da educação, do limite, né? De como que a gente lida com aquela coisa do eu quero, das birras. Então, Deus vai dando alternativas pra gente, né? A gente, por exemplo, agora a gente criou um quadro aqui em casa e com fotos de tudo que ela tem que fazer no dia e ela vai ganhando estrelinha conforme ela faz. Tipo, foi Deus que foi dando umas alternativas pra gente, porque não estava sendo muito fácil escovar dente, colocar para ir no banheiro, para ir fazer xixi no vaso ou para poder tomar banho. Então, tudo estava sendo muito moroso, muito difícil, com muita fala, nós né? chamamos o quadro de agradar a Deus. Então, ele tá ali. Todas as coisas que ela precisa fazer para agradecer a Deus e agradá-lo, porque são coisas que ele espera dela, né? Do cuidado do corpo dela, do cuidado das coisas da casa, da organização. Então, ela precisa ter essa responsabilidade diante de Deus. E tem sido uma forma assim que a gente fala, ai, Deus, obrigado por
e dando ideias assim para a gente ir educando e ensinando no caminho mesmo, né, Alice? Mas eu acho que um dos desafios até agora, vão vir outros, e eu acho que quando a gente entende que nós somos dependentes de Deus, tudo se torna mais leve. É difícil, muitas vezes, né, porque a gente está cansada. Agora eu tô com um barrigão de 8 meses, quase já vindo outro, e aí é aquela que demanda bastante, mas Deus vai dando alternativas, vai dando sabedoria, e a gente fala que eles não são nossos, né? Eles são de Deus, então Ele vai dando sabedoria pra gente, e eu acho que esses desafios se tornam mais leves. Que resposta graciosa, que beleza de ouvir, menina. Nossa, que delícia. E olha só, falando em um pouco, é muito bonito de ver quando a gente confia totalmente no Senhor e tem a plena consciência de que somos 100% dependente dele, né? E agora eu queria voltar para o Rafa e perguntar para ele como que a bagagem técnica, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, da importância, claro que Deus em primeiro lugar, que Ele que sustenta tudo, que tudo de bom vem dele, nós sabemos de tudo isso e dá para ver, perceptível que vocês têm essa plena consciência. Mas eu queria que o Rafa falasse também como que a bagagem técnica de todo conhecimento e, por exemplo, até a neurociência pode ajudar e auxiliar na criação, na educação de filhos, até para criar entender como a criança pensa um pouco, né? E fazer esses quadros, enfim. Conta pra gente sobre essa técnica. Ah, na verdade, tudo que nós fazemos em sociedade, em comunidade, está sendo aplicado algum tipo de metodologia, algum tipo de filosofia, pensamento estrutural, social, né? Então, existe ali algum teórico por detrás de quase tudo que fazemos nos dias de hoje. Então, quando nós vamos estabelecer algumas regras econômicas, tem alguns teóricos econômicos, e na escola não é diferente. Então, cada escola tem alguns pensadores. Por isso, quando eu fui fazer o mestrado em educação fora do país, foi muito importante para mim entender todas as vertentes das escolas nos dias de hoje. Por quê? Porque elas, sim, cooperam demais para a alfabetização das nossas crianças, elas cooperam para a educação das nossas crianças, só que a escola, ela não é responsável pela educação da criança, ela é responsável pela escolarização da criança. Então, ela precisa, sim, escolarizar a criança do ponto de vista técnico, educativo, em termos de inteligências e capacidades em algumas instâncias, mas a responsabilidade de educação daquela criança para que ela se torne uma criança com bom caráter, uma criança com uma personalidade onde ela possa exercer os seus dons para a glória de Deus, é da família. E por isso, quando nós estudamos todas as teorias escolares, educativas, pedagógicas, que eu quero dizer, nós vemos todos os benefícios e eles precisam ser utilizados, sim, mas eles não podem ser o cerne e o centro da família. Caso contrário, quando nós pensamos aí na estrutura interacionista de Vygotsky, ou pensamos no pensamento de Skinner, ou Waldorf, ou Montessori, ou até mesmo a escolástica grega lá de trás, ou até mesmo estudando Comênios, que é o pai da pedagogia na didática, na estrutura didática de massificação de escola, nós percebemos que tem coisas que nós não podemos levar como o centro da família. Por quê? A massificação da escola, por exemplo, a escola, ela basicamente, ela centraliza a metrificação da criança em duas estruturas, que é a lógica e linguística. Então, a criança, ela é basicamente medida na escola lógica e linguisticamente. Todas as outras capacidades, quando a gente vai estudar, por exemplo, um teórico chamado Howard Gardner, que ele fala sobre 8 tipos de capacidades, a escola, ela meio que ignora 6. Que é capacidade intrapessoal, que é capacidade de inteligência emocional. Capacidade interpessoal, que é boa capacidade de bom relacionamento com outros. Capacidade musical, capacidade corporal, capacidade biológica, que é como você lida com os animais e com a natureza. Então, assim, a maioria das escolas
falando em massificação escolar, né, escolas aí que tem 20, 30 alunos por sala, elas usam metodologias vigotskianas, skinianas, que não tem problema nenhum, desde que a família ela pense, bom, a escola está medindo 2 capacidades. Isso não é tudo que resume o meu filho. Verdade. Porque quando a escola dá as notas para os nossos filhos, o que a gente pensa? Se a nota está baixa, automaticamente a família pensa, o meu filho está abaixo da média do que deveria ser uma criança. O meu filho não tem as capacidades necessárias para viver a vida. É isso que a maioria das famílias pensa. Quando, na verdade, as famílias deveriam educar os seus filhos para a glória de Deus e pensar, filhos, vocês precisam identificar com quais capacidades Deus as dotou para que vocês o glorifiquem com a sua máxima potencialidade, né? Com a sua máxima potência. Então, a família não sabendo disso, o que ela acaba fazendo? Ela acaba usando o que a escola está dando para ela. E aí gera uma série de problemas de ordem emocional na criança, de ordem social na criança. Assim também quando a gente vai estudar cérebro, e eu estou falando agora de questões técnicas educativas, agora quando a gente vai estudar cérebro. A maioria dos pais não sabem quais são os desenvolvimentos cerebrais que uma criança tem. Então, tanto esses recursos educativos quanto esses recursos neurais, eles cooperam para o Ministério para quê? Para a conscientização dos pais. Para que eles não usem as cartas que são dadas automaticamente pela sociedade como o centro de educação e estilo parental para os seus filhos. Então, elas podem sim ser utilizadas, mas elas não podem ser a base. Qual é a base? A base é a base bíblica, a base cristocêntrica. A criança entender que não há vida a não ser vida a partir de Cristo Jesus. E quais são as implicações disso na vida dela? Como ela vai glorificar o Senhor com todo tipo de capacidade? Como ela vai entender que se ela não for a melhor em matemática, isso não vai impactar e não vai dizer sobre quem ela é, porque ela já sabe quem ela é. Ela é filha redimida em Cristo Jesus, adotada por Cristo, cordeira, no qual ela vai glorificar a Deus por aquilo que Deus já fez por ela. E ela também não é meritocrática, porque Deus não é o Deus do resultado, Deus é o Deus daquilo que Ele fez por nós, não daquilo que nós podemos fazer por Ele. Então, a criança ela usa as ferramentas e não as ferramentas a usam, né? E as famílias precisam estar conscientes de todos esses detalhes técnicos, caso contrário, elas vão deixar com que o tecnicismo, né, se torne o centro da educação dentro das casas. Então, sim, estudar toda a parte técnica ajuda, porque você sabe tudo que Deus deu de graça comum para tantos teóricos no mundo para nos ajudar a aumentar a alfabetização, a qualidade e uma série de outras coisas em relação ao cérebro humano também. Mas nós também precisamos nos ater àquilo que Deus nos fez e para que Deus nos fez, para que nós utilizemos esses recursos e não os recursos utilizem quem nós somos para só entrar dentro do operacional humano, que transforma quase todo mundo numa estrutura de pensamento igual e que gera uma série de gaps aí, uma série de efeitos colaterais bem nocivos para as nossas crianças. Uou, esclarecedoríssimo. E como é importante, né? Me lembrou daquela frase que um pouco de estudo te afasta de Deus e o muito estudo te aproxima de Deus, né? É muito interessante, Rafa, muito bem explicado e esclarecedora como é importante termos esses conhecimentos, né? E, infelizmente, estamos chegando ao final dessa conversa tão gostosa. Eu ficaria um dia inteiro conversando com vocês fácil. Muito bom mesmo. Mas eu quero agradecer em nome do Multifrequência, em nome da PECOM, em nome de toda a nossa equipe, por vocês dedicarem o tempo de vocês, respostas valiosíssimas. Eu espero que quem está assistindo também tenha gostado muito. Gente, pode deixar seu comentário aí embaixo. Pode fazer mais perguntas que a gente vai anotar os seus comentários. Lembrando que quem quiser seguir o Rafa e a Lídia, tem 4 Instagrams diferentes. Tem o do Rafa, Rafael Dedrich, tá aparecendo aí na tela. Da Lídia é Lídia F. Prado. Tem do casal, que é @Dedrich, e tem do palhaço Girafael, que agora vem a família Girafael, né? Que é girafa.el. Pode falar.
eu queria divulgar mais um que eu acabei nem Oba! falando aí, Por que é o favor. Turma da Bíblia, que é um projeto infantil que nós criamos também, e que tem Bíblia, tem álbum de figurinhas, tem Oh, quebra-cabeça, jogo da memória, copo, tem uma série de recursos didáticos, tem materiais para colorir, e que são muito, muito bonitos, muito bem estruturados. Foi criado em 2018, no ano de Copa do Mundo, e que está disponível também para as famílias aí que quiserem utilizar os recursos, famílias e igrejas que quiserem utilizar os recursos também para a criançada se divertir. que demais! Então repete pra gente como que é o Instagram? Turma da Bíblia. Turma da Bíblia. Demais! Eu vou querer para minha família com certeza. Então, gente, Instagram para segui-los e para buscar mais, quer saber de mais detalhes, pode chamar eles ali, né? Pode, gente? Tá autorizado? Pode sim. Sim, manda o direct. Que legal! Nossa, muito bom. Mas para finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está assistindo, uma mensagem que Deus tocar no coração, porque nós falamos de tantos assuntos aqui, né? Tão interessantes, tão gostosos, mas uma mensagem de esperança para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Você que Foi eu dou, né? você, pode dar. Nós perambulamos pelo mundo, nós vimos muitas maravilhas que Deus criou ao redor da Terra, mas a gente sabe que elas não chegam nem perto do que Ele preparou para nós. Então, não faz sentido vivermos uma vida na qual nós dedicamos tudo pensando em coisas terrenas. Nós precisamos pensar em coisas eternas, porque aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, nós precisamos nos dedicar em coisas que atingem o coração das crianças, nos ater ao coração das famílias e também ver a transformação do ser humano por aquilo que Cristo faz. Nós, como estrangeiros, como peregrinos dessa terra, devemos saber que Deus nos chamou como embaixadores para pregar e falar do amor dele a essas pessoas e do reino dele para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo. Essa é a nossa missão e nós acreditamos que essa é a sua missão também, que está nos assistindo. Por isso, encorajamos vocês a fazer cada vez mais isso. E quando você for viajar, perceba que o olhar de uma pessoa que viaja é um olhar de estrangeiro, é uma pessoa que percebe tudo em todo o tempo. Ela não deixa passar desapercebido. E é isso que nós somos chamados para ser, pessoas que não deixam passar desapercebido. Coração sensível e atento para o que está acontecendo ao nosso redor, para cuidar do nosso próximo. Oh, vou chorar aqui, gente, coisa mais linda, tô emocionada, viu? Forte. Lídia, por favor, querida. Olha, eu acho que as pessoas veem a gente viajando tanto e, nossa, deve ser incrível poder viajar e tudo, fazer tanta coisa. Mas a alegria da gente não pode estar só porque você tem uma viagem marcada, ou porque você vai para tal lugar, ou porque você teve a oportunidade de ir, ou não, nunca tive essa oportunidade de ir. Eu acho que é muito importante a gente pensar que são momentos que Deus permite a gente viver, mas que a gente tem que tentar fazer a diferença e viajar ali, independente de onde você esteja, né? Viajar no sentido de fazer a diferença ali onde Deus te colocou, sonhar aquilo que Ele tem para você, estar sempre com o coração ouvindo mesmo e atento àquilo que Deus tem para você, independente de onde seja. Às vezes você não vai ter oportunidade de ir em todos os países, ou de ir pelo menos em um ou outro, mas fazer a diferença e ter um olhar grato e ver o belo no seu dia a dia, isso é muito importante. Que coisa linda, que presente de Deus ouvir vocês, gente. Vocês são instrumentos do Senhor e a gente sente isso, né? Quando o coração tá lá para glorificá-lo. E por isso que também ele proporcionou a vocês tanta oportunidade
de manifestar a glória dele através das suas palavras, dessas experiências todas. E nós somos muito gratos por vocês compartilharem com a gente. Ó, um grande abraço nosso aqui de toda a equipe, que todo mundo gosta de vocês demais aqui. E tá todo mundo mandando abraço, que eu sei. E para você, espectador também que está assistindo, espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Rafael e Lídia Didrich, muito obrigado. Um beijo nos Valeu. pequenos Gente, príncipes. obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um beijo nos pequenos príncipes, na Liz, no Gael, que tá na barriga ainda. E até uma próxima, se Deus quiser, né? Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Obrigada, Lídia. Obrigada. Tchau, tchau. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Salmo 8, 1 a 2. E eu quero comentar um pouquinho do Salmo 8, que se inicia com algo belíssimo, tratado no nosso programa de hoje. Dos pequeninos provém esse perfeito louvor, como o próprio Jesus lembrará em Mateus 21:16. Crianças bem ensinadas e discipuladas, de acordo com o Evangelho, certamente dão um grande testemunho ao mundo. Enquanto nossos filhos são cercados por ideologias contrárias ao Evangelho, enquanto cada uma de nossas crianças vive em um mundo egocêntrico e cada vez mais distante de Deus, enquanto as gerações mais novas são tentadas a serem adultilizadas, nós mostraremos que portamos o baluarte da verdade, a palavra que nos ensina a ouvir somente ao Senhor, o nosso Deus, a descansar e colocar satisfação nele e a educar os nossos filhos durante toda a nossa vida. Que Deus sempre nos guie e ilumine nessa nobre tarefa que é levar a palavra de Deus aos nossos filhos. Eu espero que você tenha gostado. Foi um programa muito gostoso. Pode deixar seu comentário aqui embaixo e a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Multifrequência é feito para você, para nós caminharmos juntos em sintonia com a palavra, com a missão e com a igreja do Senhor. Até o próximo.